Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos dar continuidade à série de mensagens Um Mês para Viver. Essa série de mensagens, já passaram 3 mensagens, essa é a 4ª mensagem, e semana que vem será a última mensagem com o pastor Cláudio Santana. Essa semana com o tema Esteja Pronto para Partir. Será que tem alguém pronto para partir? Eu acho assim um negócio muito difícil, né? Tem alguém que fala assim, não, eu estou pronto para partir, Jesus. Pode mandar um raio agora aqui, eu caio durinho. Eu acho que não tem ninguém que vai estar pronto 100% para partir. Mas nessa palavra de esteja pronto para partir, muito obrigado. Nós podemos partir corajosamente. Podemos partir corajosamente. Então vem aquela pergunta: se você tivesse apenas um mês para viver, o que você mudaria em sua vida? Faça uma reflexão aí agora. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que você mudaria na sua vida? Jesus anuncia para você em sonhos, chegou lá. Um mês, meu irmão, que você tem para viver. O que você vai fazer da sua vida nesse mês? Tanta coisa que a gente pensa. Poderia ter feito isso diferente, a partir de agora eu vou fazer dessa forma. Eu estava fazendo assim, estava brigado com alguém da família, a partir de hoje vou me reconciliar. Estava assim, parecia até jogo de dama na igreja, né? Dia vou, outro dia não vou, dia vou, outro dia não vou. A partir de agora eu vou todo dia, vou toda hora, todo momento. Se tivéssemos apenas um mês para viver, o que nós mudaríamos na nossa vida? Será que nós passaríamos a conversar mais com Deus? Que às vezes na correria do dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, cuidando dos filhos, nós temos falado pouco com o nosso Deus. Será que se nós soubéssemos que nós teríamos um mês para viver, nós falaríamos mais com o nosso Deus? Em Salmo 90, no versículo 12, o salmista diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Sabe, às vezes nós não temos essa noção de como são poucos os dias da nossa vida. Eu me lembro, como se fosse ontem, posso dizer isso, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar lá na Tijuca. Eu me lembro exatamente de todos os meus colegas de trabalho. Eu me lembro do ônibus que eu pegava. Eu me lembro do motorista e do cobrador daquele ônibus, porque eu pegava aquele ônibus todo dia. Era o mesmo ônibus, com o mesmo cobrador, com o mesmo motorista. Eu me lembro das pessoas que sentavam perto de mim naquele ônibus, porque eram pessoas que iam trabalhar e sempre pegavam o ônibus no mesmo horário. Eu me lembro dos colegas de trabalho, pessoas que eu fiz amizade. E agora, quando eu olho para trás, estou com 44 anos, tudo isso já se passou há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Quando nós pensamos nesse número redondo, 30 anos, parece um negócio tão distante, um negócio tão longe. Daqui a 30 anos é muito tempo. Mas não é. 30 anos passa assim.
Você que é jovem aí, às vezes parece que levou 30 anos para você chegar nos 18, né? Caramba, 30 anos não chega nos 18 nunca. Meu Deus do céu, eu quero ter 18 logo para ser independente. E nunca chega nos 18. Mas depois que chegar nos 18, vai ser assim, ó. Você vai querer voltar para os 18 e já era, já passou, já foi. Então são poucos os dias da nossa vida. Então o salmista aqui ele pede: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Sabe quando cai a ficha para nós? E agora já caiu a minha ficha, né? Com 44 anos eu sei que para os 70 vai ser assim também. Já caí, quando cai a nossa ficha, nós passamos a valorizar cada dia da nossa vida, cada pessoa que nós conhecemos, cada culto que nós damos ao nosso Deus, cada momento em que nós podemos estar aqui na casa do Senhor, adorando, engrandecendo o seu nome. Porque tem muitas pessoas que queriam estar aqui, mas não podem, não conseguem. Então valorize a cada dia, a cada momento que você tem com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais. Quanta gente que suas tarefas do dia, sua correria do dia, não conseguia dar um abraço no pai ou na mãe, e hoje em dia já não tem mais esse pai ou essa mãe para dar um abraço. Então abrace quem ainda está perto de você, abrace quem está próximo de você, abrace o seu filho, a sua filha, aquele seu amigo querido, porque os dias da nossa vida passam muito rápido. No próximo slide, não ignore o fato de que a sua vida terá um fim. Quando nós somos jovens, parece que nós ignoramos isso, né? Eu lembro quando eu tinha lá os 20 e poucos anos, e pensar em morrer que nada, isso aí era coisa longe, era coisa distante. É claro que eu não fazia doideira, né? Eu sempre fui controlado para não fazer besteira. Mas pensamento de morte na minha cabeça era um negócio muito distante. Eu sempre morei aqui no bairro, mas a minha família sempre foi lá do Nordeste, né? Minha mãe é nordestina e nós não convivemos com a nossa família. Então era só aquele grupinho ali unido. Eu, minha mãe e meus 2 irmãos, todo mundo jovem, todo mundo com saúde, né? Depois nasceram os meus sobrinhos também, todo mundo jovem, todo mundo com saúde. Nós não convivemos com o restante da família. Então, quando acontecia uma morte na família, chegava por carta, né? Chegava por carta, e mais tarde, quando começaram os celulares a ficar comuns na nossa mão, alguém ligava para a gente para avisar. Mas era um negócio assim, parecia intangível, um negócio irreal na nossa vida. Então, o pensamento de morte sempre foi um pensamento longínquo na nossa vida. E nós precisamos ter esse pensamento em mente. Porque não é porque nós somos jovens que nós vamos durar muitos anos. Não. Não. Basta nós atravessarmos uma rua no sinal vermelho que o nosso fim pode chegar. Jesus pode nos chamar para perto dele. Então, a cada dia, a cada momento, nós precisamos pensar que este pode ser o último dia das nossas vidas. Nós precisamos pensar que este pode ser o último culto que nós damos ao nosso Deus. Nós precisamos pensar que aquele familiar que está lá na nossa casa, em que nós brigamos, que nós discutimos, pode ser que você nunca mais o encontre. No Salmo 90:10 diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Mas em Eclesiastes 12,
no versículo 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Então lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, nos anos da sua juventude. Agora, pastor Robson, mas eu já passei dos 50, eu já estou nos 60, como é que eu vou lembrar de Deus no dia da minha juventude? Olha, a juventude, ela não está só no corpo, a juventude, ela está na mente. Eu conheço muito jovem velho chato, mala, e conheço muito velho jovem, alegre, está sempre louvando, sempre cantando, sempre com alegria, sempre dando a paz do Senhor, sempre cumprimentando, sempre dando um carinho, dando um abraço. Então a cada momento, a cada dia, nós podemos ser jovens. Você pode ser jovem, eu posso ser jovem. Lembra lá do Chaves? Ser jovem ainda, jovem ainda. Nós podemos ser jovens. Então, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Tenha uma mente jovem. Que a pior coisa que tem é um jovem velho, um jovem chato, jovem mala. Você chama para ir para a igreja? Ah, não quero. Você chama, sei lá, para passear? Não quero. Só quer ficar na internet, no celular o tempo todo. Coisa mais irritante, não é? Em vez de aproveitar a vida. Eu conheço muito idoso que aproveita a vida. Faz aula de zumba e participa de bailinho da terceira idade. São pessoas alegres. Estão sempre ali se comunicando com todo mundo. Na minha família, tem lá o pessoal que manda assim, agora com grupos de WhatsApp da família. Estão sempre mandando um bom dia, sempre mandando uma mensagem, sempre mandando um parabéns no dia do aniversário. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E quando nós lembramos do nosso Criador, olha só o que nós fazemos. Nesses slides aqui, diz assim, próximo slide, por favor. Quando nós lembramos do nosso Criador, nós adoramos ao Senhor. Nós vivemos em comunhão. Nós crescemos espiritualmente. Nós somos seres tricotômicos. Somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa mente. E também do nosso espírito. Como é que nós cuidamos do corpo? Comendo coisas saudáveis, fazendo exercício físico. E eu voltei para a academia, já tem um mês, hein? Daqui um tempinho já estou fininho de novo. Como é que nós cuidamos da nossa mente? É lendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é meditando a palavra de Deus, é de dia e de noite, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. É assim que nós cuidamos da nossa mente. E como é que nós cuidamos do nosso espírito? Quando nós oramos e conversamos com Deus, quando nós temos comunhão com o nosso Deus. Então nós crescemos espiritualmente quando nós falamos com o nosso Deus. Pastor Cláudio Santana esses dias falou aqui, jejuar está em desuso. Quantas pessoas você conhece que tem jejuado? E faça uma reflexão consigo mesmo. Quantas vezes você tem jejuado e orado? É algo que tem caído em desuso no meio da igreja de Cristo. Porque o jejum e a oração é para a sua consagração, para a sua intimidade com Deus. Então nós temos que gerar esse hábito de estar orando e jejuando, orando e jejuando. E às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de orar. Mas quando você está no ônibus, você pode orar. Não precisa fechar o olho lá, levantar a mão, ficar de joelho, não. Você só orar é o quê? É falar com Deus. Então você caminhando na rua, você está falando com Deus. Quantas vezes eu estou andando na rua e estou falando com Deus? Pedindo livramento, pedindo direção a Deus. Para nós orarmos, para falarmos com o nosso Deus, não precisa de um ritual, não é?
Quando se fala em oração, todo mundo pensa joelho no chão, cabeça dobrada, para poder falar com Deus. Mas não. A oração pode ser em qualquer lugar e em qualquer momento. Então fale com o nosso Deus. Outra coisa, de quando nós lembramos o nosso Deus, nós servimos ao outro, nós servimos ao próximo. E eu acho tão legal aqui na igreja o dia do sopão, né? Tem a distribuição do sopão. Eu acho isso aí uma atitude tão legal, porque é outra coisa que está em desuso, sabe? Nós pensarmos no nosso próximo, na nossa comunidade, no nosso bairro. Então, quando nós temos ações sociais, nós estamos pensando no próximo. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui na igreja, nós estamos pensando no irmão que está sentado aí do lado. Porque com esses dízimos e essas ofertas, são comprados os ventiladores, quem sabe futuramente ar-condicionados. É feita a reforma da fachada da igreja. Olha só como é que essa igreja está linda por dentro. Porque você pensou no seu próximo. Você sendo fiel a Deus, entregando os seus dízimos e as suas ofertas, você está pensando também no seu próximo. Aquele bebedouro lá embaixo, água geladíssima, num calor desse. É feito quando você é fiel a Deus e pensa no seu próximo. E quando nós lembramos do nosso Deus, é a nossa missão. Atraímos pessoas para Jesus. Quando nós lembramos do nosso Deus, nós atraímos pessoas para Jesus. E não é sendo aquele mala que fica falando o tempo todo lá, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Não. Quando nós atraímos pessoas para Jesus, através do nosso testemunho. Quando nós somos cristãos, fiéis à palavra de Deus, quando nós cuidamos do nosso próximo, nós estamos atraindo pessoas para Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei esse negócio de dar versículo. Não precisa de nada disso. Se a pessoa vir Jesus na sua vida, ela vem para Jesus. Mas se você só vive quebrando pau com todo mundo, só vive arrumando confusão com todo mundo, é problemático, só vive trocando de emprego, aí você vai lá no emprego anterior do cara, vem cá, fulano saiu daqui por quê? Esse cara aí é problemático, aí a empresa liga ele manda o currículo para outra empresa, a empresa liga para saber, não contrata não, que é problema. Aí não tem como, né? Mas quando você segue os preceitos de Jesus, você atrai as pessoas também. Amém? Então vem aqui duas perguntas para nós. A primeira pergunta é essa aqui. Qual tem sido a sua influência sobre os que te cercam? Qual tem sido a sua influência? Você tem sido um crente chuchu ou um crente sal da terra? Você tem influenciado ou você está sendo influenciado? No Salmo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. No Salmo 1, versículo 3 diz assim: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Qual tem sido a sua influência no meio em que você convive? Qual tem sido a sua influência? Você tem sido o crente sal da terra, o crente que tempera, o crente que leva uma palavra, o crente que ora? Que em vários lugares é assim, quando o crente ele é sal da terra, quando acontece um problema, mesmo aquelas pessoas que não querem saber de Deus, quando o problema acontece, irmão, ora por mim, irmão, por favor, estamos passando uma dificuldade, tem como o irmão orar por mim?
tem como a irmã orar por mim? Quando nós somos sal da terra, as pessoas de fora, elas reconhecem Jesus na nossa vida. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Não precisa perturbar ninguém. Nada. Mas quando você é sal da terra, as pessoas reconhecem Jesus na sua vida. Diz aqui, tudo que ele faz prospera. Tudo que você faz prospera. Lembra de José? Ele foi jogado lá no cárcere. Primeiro passou na casa de Potifar como escravo. Administrou tudo, foi bem no negócio. Depois caiu no cárcere. Também foi bem lá no cárcere. Mas ninguém vê ele fazendo campanha, fazendo nada. Não, ele simplesmente era um servo de Deus, fiel a Deus. E tudo que ele faz prospera. Abraham Lincoln diz assim: não se preocupe quando você não for reconhecido, mas se esforce para ser digno de reconhecimento. Exatamente o que aconteceu com José. Ele se esforçou para ser digno de reconhecimento. Reconhecimento de quem? De Deus. Não importa se seus colegas de trabalho às vezes falam mal de você, o crentinho, o bobão, Bíblia, ou Bíblia. O importante é que Deus te reconhece. Em 1 Timóteo 4,12 diz assim: seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Simplesmente diz assim, simplesmente isso. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Você fazendo isso aqui, não precisa se preocupar com nada. Deus, ele será assim visto na sua vida. A criação de milhares de florestas depende apenas de uma semente. Uma pessoa, você. Somente você. Você faz a diferença. A gente pensa que não, né? A gente pensa que não, mas só eu? Eu? Que diferença eu vou fazer? Eu sou uma pessoa só. Quantas igrejas nós conhecemos por aí que começaram com uma só pessoa? Davi era uma pessoa. José era uma pessoa. Ah, mas aí era Davi, né, pastor? Pera aí. Você não quer me comparar com Davi, não quer me comparar com José. Ah, também não dá. Meus irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Olha a diferença. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje em dia nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos. Davi não tinha Bíblia completa, José não tinha Bíblia completa, mas nós temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a revelação completa de Deus, que é a palavra de Deus. Então cada um de nós vale muito para o nosso Deus. Então faça essa reflexão aí. Se faltasse apenas um mês para você viver, o que você mudaria na sua vida? Ah, mas eu sou tão pequenininho. Davi também era. Montão de Galalau lá, irmão dele, tudo grandão, fortão. Davi era o pequenininho que estava lá no pasto. E Deus usou Davi, assim como usa cada um de nós, amém? E a segunda pergunta: o que você tem escolhido? Obediência ou desobediência? Em Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. É o Senhor que está falando. A obediência gera vida, e a desobediência gera a morte. E em Efésios 5:15 diz assim:
tenham cuidado com a maneira como vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós buscamos a vontade do Senhor, quando nós buscamos ser obedientes ao Senhor, o nosso Deus trabalha na nossa vida, meus irmãos. Sabe, se faltasse apenas um mês para nós vivermos, nós precisamos escolher entre a obediência e a desobediência. Ah, pastor, mas eu sou obediente a Deus, eu sigo os preceitos de Deus, eu faço tudo que Deus manda. A palavra de Deus diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Será que nós temos meditado na palavra de Deus de dia e de noite? Não temos feito isso. Se nós não temos feito isso, nós temos sido desobedientes ao nosso Deus. Então, a partir de hoje, meu irmão, eu também, todos nós, precisamos meditar na palavra dia e noite, falar com Deus dia e noite, orar dia e noite, amar dia e noite, como foram as outras mensagens, aprender dia e noite, porque o tempo é curto. Existem milhares de coisas que podemos fazer na vida, mas apenas algumas Deus nos chamou para fazer. Existem milhares de coisas que podemos fazer na vida, mas apenas algumas Deus nos chamou para fazer. Sabe, você podia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Você podia estar em qualquer lugar nesse momento. Você podia estar em casa. Você podia estar lá assistindo lá o futebol. Você podia estar passeando com a sua família. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas você está aqui porque o nosso Deus te separou para estar aqui. O nosso Deus, Ele te separou para ouvir a palavra de Deus. O nosso Deus te separou para que você seja um discípulo amado. O nosso Deus te separou para que você leve a palavra de Deus, para que você multiplique o Evangelho, leve as boas novas de Jesus. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você se interessa em louvar e engrandecer o nome de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Poderíamos estar fazendo outras coisas, mas se nós estamos aqui na casa de Deus para ouvir a palavra dele, para cultuar o seu nome, porque a nossa finalidade de estarmos aqui reunidos enquanto igreja de Cristo é cultuar o nome do nosso Deus. Essa é a nossa principal finalidade. É por isso que se chama culto ao nosso Deus, porque nós estamos aqui cultuando a Ele em nome de Jesus. Amém? Então fica uma pergunta, meus irmãos. Eu volto lá naquela primeira pergunta. Deixa eu voltar aqui. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que você faria da sua vida? Vá para casa hoje, fale com Deus, converse com o nosso Deus. Fala: Senhor, o que eu posso fazer da minha vida? Qual é o meu ministério? Sabe, às vezes é tão difícil nós reconhecermos e sabermos qual é o nosso ministério, o que nós temos que fazer na casa de Deus. Sabe, a seara é grande, mas são poucos aqueles que trabalham. Então chega em casa hoje, coloca a sua cabeça no travesseiro, fala com Deus: Senhor, me diz, o que eu posso fazer na sua casa? O que eu posso fazer na sua obra? O que eu posso fazer na sua igreja? E como aqui o pastor Cláudio Santana sempre diz, a igreja tem uma visão do reino. Não só o que você pode fazer aqui na igreja, mas o que você pode fazer para levar o Evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor. Sabe, é uma reflexão que às vezes eu faço.
Quando a gente pensa assim, caramba, mas tem muita igreja hoje em dia, né? Tem igreja para chuchu. Mas aí no momento seguinte eu já penso assim, mas peraí, tem igreja para chuchu, tem muita igreja? Mas a maioria das pessoas que eu conheço são cristãs? A maioria das pessoas que você conhece é cristã? Não são. Então isso quer dizer que ainda não tem muita igreja, não tem muita gente falando da palavra do Senhor, ainda não tem muita gente levando o evangelho de Cristo, ainda não tem muita gente falando sobre salvação, ainda não tem muita gente falando sobre transformação de vida. Então aproveite a sua vida, meu irmão, minha irmã, aproveite esses momentos que o Senhor tem te dado, aproveite cada dia que o Senhor tem te dado, para que você leve essa palavra. E quando nós chegarmos lá em cima, cara a cara com o nosso Deus, Ele vai olhar para cada um de nós, vai nos chamar de servos queridos, porque nós fizemos aquilo que foi determinado pelo nosso Deus, e a ordenança do Senhor, o ide de Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, curva sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite em que o Senhor tem falado aos nossos corações, nessa noite em que o Senhor nos traz a uma reflexão sobre nós mesmos, em que o Senhor nos traz uma reflexão sobre a Tua igreja, sobre a Tua obra, sobre o Teu reino, Senhor, em que nós percebemos que a nossa vida passa rapidamente, que a nossa vida, Senhor, poderá durar muitos anos, mas também poderá se acabar em um mês. Quem sabe se em um mês, segundo a mensagem, nós não estaremos frente a frente com o Senhor. Ó Pai, e naquele momento de alegria em que nós estivermos na Tua frente, recebendo a Tua coroa, nós estaremos felizes, porque cumprimos o Teu ide, porque levamos o Teu evangelho, porque falamos da Tua salvação, porque sabemos, Senhor, que temos feito aquilo que o Senhor espera de nós. Então nessa noite, Senhor, toca nossas mentes, nosso coração, e venha transformar cada um de nós, venha nos aprimorar, venha nos melhorar, Senhor, para aquele que pregue, pregue melhor, para aquele que louve, louve melhor, para aquele que dá testemunho, que dê testemunhos melhores ainda, Senhor. Venha capacitar cada um dos Teus filhos, esse irmão, essa irmã, que acha que é incapaz, que o Senhor venha capacitá-lo, venha tirar o medo do coração, venha tirar o temor, e venha colocar a alegria, venha colocar, Senhor, um espírito de ousadia, para que quando a Tua palavra, ela seja falada, e nós sabemos que a Sua palavra não volta vazia, quando a Sua palavra seja pregada, ela traga de volta filhos Teus, ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Senhor, nessa noite, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.